Olá a todos que me acompanham aqui neste canal, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para esse sábado, dia 20 de novembro, um sábado cheio de jogos e também temos um jogo especial nesse sábado, que é a final da Sul-Americana entre Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. Dois times brasileiros se enfrentando na final da Sul-Americana. Beleza? Então eu vou passar pelos campeonatos e pelas equipes que eu vou trabalhar. Não vou trabalhar todos os jogos, tá? Para quem é membro do canal, para quem se tornou membro do canal para ajudar aí na produção de conteúdo, na aba comunidade, você vai acessar dentro do meu canal, na aba comunidade lá em cima vai ter o PDF sobre os jogos de hoje, tá? É esse PDF aqui, ó, que eu faço quase, já vai fazer anos que eu faço isso daqui para listar coisas importantes para mim, como jogadores-chave, média de gols, pontos importantes, dúvidas, quem não deve jogar. Eu faço isso para quase todos os jogos que eu vou trabalhar. Então eu vou deixar esse material sempre para a galera, obviamente, que apoia o canal. Não vou deixar de comentar sobre tudo isso aqui no Bom Dia Mercado, mas vou deixar esse PDF disponível lá na aba comunidade para você que é membro aqui do canal. Se você não é membro do canal e quiser ajudar, o valor simbólico está aí. Beleza? Então vamos começar. Bom, eu não sou um trader que costuma fazer muito a Premier League, mas nesse sábado de manhã a gente tem alguma coisa interessante. Eu vou ficar de olho aqui no jogo do Chelsea, que é o líder da competição, com 3 pontos de vantagem para cima do City e que é hoje em dia um dos melhores visitantes da competição, com 13 pontos, 4 partidas vencidas em 5. E o Leicester, apesar de ser um time tido como um bicho-papão, um time difícil de jogar, e é mesmo, não tem uma campanha tão boa dentro de casa, tá? Eu tenho, assim, um receio de trabalhar o Chelsea sem o Lukaku. Aparentemente o Lukaku ainda é dúvida, não é certeza que o Lukaku vai jogar, tá? Um dos jogadores mais importantes do Chelsea, para minha surpresa, é o Reece James, um cara que eu não acompanhava tanto, já tem 4 gols e 3 assistências, participou de quase 25% dos gols do Chelsea, então é muito bom verificar se esse cara tá jogando ou não. Pelo lado do Leicester não precisa nem falar que é o Vardy, né, que é responsável com quase 50% dos gols da equipe. Eu, sinceramente, com essas cotações aqui, me agrada muito trabalhar um layer para a equipe em campo, né? Então eu venho para trabalhar aqui, ó, Leicester contra o Chelsea, provavelmente procurando leitura para estar contra o Leicester. Qual que é o grande problema aqui? O Leicester é conhecido por ser um time de boa característica de contra-ataque. Então, geralmente é um time que costuma começar um pouco mais recuado, sem a bola, jogando no contra-ataque. E, obviamente, o time do Chelsea tem uma boa defesa, um time que sofre pouquíssimos gols. Fora de casa sofreu um gol, mas é sempre bom tomar cuidado com esses contra-ataques. Para eu poder estar dentro do mercado com uma leitura mais clara, eu preciso dessa convicção de que o Leicester não está conseguindo contra-atacar, tá bom? Depois temos o Watford e Manchester United. Eu estou bastante inclinado a vir buscar gols nesse jogo. Não gosto dessa cotação do United a 1,45. Sei, provavelmente a gente tem aqui um grande tabuzinho, né, de ser um jogo historicamente com bastante gols. O United, fora de casa, é o 5º colocado. Não é tão ruim, né? A gente vem criticando o Solskjaer, mas fora de casa ele não é tão ruim. E o Watford dentro de casa só tem uma vitória, tá? Mas eu tô com bastante receio de buscar back United porque eu não confio na defesa do Manchester United. Eu não consigo confiar numa defesa que tomou 17 gols. É mais gols do que o Everton, é mais gols do que o Brentford, é mais gols do que... É igual o Burnley, por exemplo, tá? Então, por mais que o United tenha muitos nomes significativos ofensivamente, que é geralmente onde a gente olha, o United defensivamente, apesar de ter um bom plantel, ele não marca tão bem assim. E tem um problema aqui no United, que é o desfalque provável do Pogba, tá? O Pogba tem 7 assistências nesse campeonato e provavelmente vai fazer muita falta para esse time daqui. Acho que o Varane e o Cavani também estão fora desses jogos. Beleza? A primeira equipe a sofrer nos últimos 4 dos últimos 5 jogos foi o United, tá? Então isso é uma coisa que me chama a atenção também, é um time que sofre bastante, tá? Já o Watford
venceu apenas uma partida em casa, como eu falei, sofreu gol nos últimos 10 jogos e foi a primeira equipe a sofrer nos últimos 7 jogos. Ou seja, tem o United que costuma sofrer primeiro, tem o Watford que costuma sofrer primeiro, então eu venho para trabalhar alguma coisa aqui relacionado a gols contra Manchester United, tá bom? E por último, Liverpool e Arsenal. Aqui, apesar da distância curta entre os dois, me causa muita vontade de trabalhar a favor do Liverpool. Qual que é o problema do Liverpool? O Liverpool, esse ano, ele tem jogado e deixado jogar. É um estilo, é uma característica, e eu acho que tem funcionado, né? É um time que entra com uma pressão absurda de marcação, que coloca o adversário provavelmente na lona no início, tenta marcar a maioria dos gols e depois ele vai jogando dessa forma. Deixa o adversário jogar para ter espaço para poder contra-atacar. Tá? Não é à toa que o Liverpool hoje tem o melhor ataque da competição com 31 gols feitos. Tá? Não preciso nem falar que o Mohamed Salah e o Sadio Mané são os jogadores obviamente mais importantes da equipe. Mas tem algum ponto importante aqui no Arsenal também. O Arsenal ele está a 10 partidas sem derrota. Ou seja, parece ser, não vou dizer uma virada de chave, mas parece ser uma melhora do Arsenal, tá? Ele marcou apenas 3 gols fora de casa, o Arsenal. Então, para trabalhar gols aqui, o Arsenal puxa muito para baixo esse jogo, tá? Mas ele marcou primeiro nos últimos 5 jogos consecutivamente, beleza? Apesar disso, esse ataque fraco aqui me causa essa sensação de que dá para a gente buscar alguma coisa a favor do Liverpool. Óbvio, o Arteta, que já foi auxiliar de Guardiola, provavelmente deve estar tentando buscar algum tipo de situação aqui para dar, não vou dizer um nó tático no Klopp, mas para tentar abafar, para segurar essa pressão inicial. Mas é isso que eu quero, é essa pressão inicial do Liverpool. Se o Liverpool começar absurdamente forte em casa, e em casa ele tem 2 vitórias apenas em 5 jogos, isso não é tão convincente, mas se ele começar muito forte em casa, dá para buscar alguma coisa aqui a favor do Liverpool, tá? Não vou segurar back sem padrão de jogo para mim, de maneira nenhuma. Então fechamos aqui a Premier League. Vou falar sobre a Bundesliga 1 e depois eu volto na Bundesliga 2, tá? Hoffenheim e Leipzig, temos um time muito bom ofensivamente, que é o Hoffenheim, uma equipe que eu gosto bastante. Deixa eu buscar aqui algumas informações do Hoffenheim. O Hoffenheim tem uma média de 3,40 gols dentro de casa. E o Leipzig, fora de casa, é uma grande decepção. A gente tem o Leipzig sendo um time em 13º que ainda não venceu. Isso é uma coisa assim que assusta, porque é um time de Liga dos Campeões, né? Apesar de estar muito mal na Liga dos Campeões, e provavelmente não vai classificar num grupo com City e PSG, você ter um time com 3 gols fora de casa e 0 vitórias, passa uma sensação estranha, né? E você tem uma cotação do Leipzig a 1,75. Parece puxado, tá? O time do Hoffenheim não é um time que costuma perdoar equipes que jogam com linhas altas, com equipes que vão para cima. Então, por mais que eu tenha às vezes um problema crônico no Hoffenheim de ser um time que perde muito gol, eu acho que a gente pode vir buscar gols aqui. Qual que é o grande problema? O Kramaric, que participa de 42% dos gols da equipe do Hoffenheim, que já marcou 12 dentro de casa, é uma dúvida. Então verifica se o Andrei Kramaric vai jogar. Isso é muito importante, ele já tem 2 gols e 6 assistências, tá? Mas eu venho para cá para buscar gols. Hoffenheim e Leipzig. Não gosto dessa odd do Leipzig. Para mim é um time que pode se complicar aqui. Para mim está muito baixa pelo desempenho fora de casa do Leipzig, tá bom? Depois, Borussia Mönchengladbach e Greuther Fürth. Aqui não tem muito o que inventar, né? Eu vou buscar ou um Gladbach a favor ou uma goleada. Qual que é o grande problema aqui dessa questão de goleada? O Gladbach vem jogando sem os seus melhores atacantes. O único jogador do Gladbach que vem jogando constantemente é o Lastindio, que eu acho que fala assim. Ele vem constantemente jogando, já foi melhor esse cara em outras temporadas, hoje em dia já não é tanto assim. Mas o Gladbach sempre foi conhecido por ter o Thuram, o Plea, o Embolo e o Stindio. Então era muito forte.
o Thuram e o Plea estão quase sempre machucados. Nesse caso aqui, parece que o Plea vai jogar, isso é importante. Mas o Embolo está machucado e o Thuram, se eu não me engano, está no banco. Tá? Pelo menos aqui só está dizendo que o Embolo está machucado. Tem o Lainer também, que é um ponta-direita austríaco, que também está machucado. Isso aqui é um desfalque importante, tá? Mas o Thuram, se eu não me engano, está no banco. É importante, já foi jogador de seleção francesa, tem que jogar, não sei como é que ele está. Mas é bem provável que o Gladbach vença esse jogo, porque a gente tá falando aqui da pior equipe da Bundesliga 1, talvez caminhando para ser uma das piores equipes de todos os tempos, né? Porque o Furt com 11 rodadas tem apenas 1 ponto e 29 gols sofridos, beleza? O Gladbach não é assim, não vem sendo assim um time excepcional dentro de casa, mas contra o Furt é bem provável que confirme essa vitória. Tá bom? Depois nós temos Arminia e Wolfsburg. Eu sinceramente vou pular esse jogo aqui, não tenho muita coisa a dizer. Eu tenho evitado de trabalhar a equipe do Arminia, porque é uma equipe que procura empatar demais, eles querem permanecer na primeira divisão à medida que vão conseguindo empates, é um time muito fraco na criação, depende muito de alguns jogadores de bola aérea. E o Wolfsburg, depois que saiu o Van Bommel, ele mudou completamente. O Wolfsburg é um time que, se eu não estou enganado, como visitante, olha só, é um quarto melhor visitante da competição. Né? Então voltou para a quarta colocação. Eu tinha criticado o Wolfsburg quando ele estava em primeiro, ele chegou a estar em 11º e agora voltou a melhorar. Eu consigo entender essa cotação de favorito dos Wolfsburg, mas eu acho que é um jogo para um ler por equipe, é um jogo truncado, o Arminia defende bem dentro de casa, eu vou pular esse jogo aqui. Tá? Borussia Dortmund e Stuttgart também vêm para trabalhar um possível back ao Dortmund. Qual que é o grande problema que nós temos aqui? E eu já vou colocar isso aqui como um asterisco, né? Falta do principal jogador. Né? O Haaland, é impressionante os números do Haaland em relação ao Dortmund. É muito importante salientar que não é que eu estou evitando de trabalhar o Dortmund completamente, mas aquelas oportunidades que a gente tinha do Dortmund anteriormente, onde eles conseguiam marcar a qualquer custo, ou então aquele time às vezes que a gente tinha uma leitura mais difícil, mas o gol acabava saindo, sem o Haaland já fica complicado. O Haaland marcou 42% dos gols da equipe, né? São 9 gols feitos e 3 assistências. Depois dele você tem o Bellingham e tem o Royce. Mesmo assim não são jogadores que conseguem chegar no nível do Haaland. Por isso que a gente fala que o Haaland faz tanta falta. Tá? Só que do outro lado a gente tem o Stuttgart que não venceu nenhum jogo fora de casa. Olha só, o Stuttgart fora de casa é um dos piores visitantes da competição e a gente tem dentro de casa o melhor visitante com 6 jogos, 6 vitórias, 18 gols feitos e nenhum sofrido. Óbvio, vai fazer falta demais o Haaland até a volta? Vai. Mas eu não posso ignorar esse desempenho fora casa do Dortmund e do Stuttgart. Por isso que eu talvez venha para tentar buscar alguma coisa em back Dortmund. Tudo vai depender, obviamente, da postura do Stuttgart. Se o Stuttgart quiser fazer um jogo porra louca, talvez eu me direcione para os gols. Mas se for um jogo onde só o Dortmund tem posse e recuperação, eu posso trabalhar back aqui sim, tá? Leverkusen e Bochum. Bom confronto também para tentar buscar alguma coisa para gols, tá? Por que eu não venho trabalhar o mercado de back aqui? Porque o Florian Wirtz, que é um dos jogadores mais importantes da equipe do Leverkusen, aqui saiu, deixa eu voltar para cá. Neste momento, o Florian Wirtz está aqui como possível jogador, mas ele é dúvida. Tá? Outro jogador que é dúvida e que é quase certeza de que não vai jogar é o Patrick Schick. Tá? Esses dois jogadores juntos, o Patrick Schick tem 8 gols na competição e o Wirtz tem 4 gols e 6 assistências. Né? O Wirtz participa de mais de 40% dos gols da equipe também. Então, se esses dois caras não jogarem, eu vou ficar muito receoso para trabalhar esse back. Se for jogar pelo menos o Wirtz, que é o número 27, já melhora, mas ainda assim o Patrick Schick faz muita diferença. Outro cara que é importantíssimo demais nesse time é o Moussa Diaby, que estreou na seleção francesa como titular agora contra a Finlândia. O time do Bochum não tem tantos jogadores assim que se destacam. O melhor deles é o Simon Zolo, que jogou a Bundesliga 2 com maestria, fez muito gol de falta, é um dos responsáveis por também mais de 40% dos gols do
do Bochum fora de casa, dentro de casa, enfim, é um dos maiores artilheiros do Bochum, só que ele está machucado também, então é bom verificar se ele vai jogar. Por enquanto aqui, ó, a gente não tem essa confirmação, eu acho que ele continua de fora, tá aqui, ó, Simon Zola, então é uma partida complicada para trabalhar, na minha opinião, um Bayer Leverkusen, mas eu tô inclinado a buscar gols. Tá? Eu tô inclinado a buscar gols aqui. A gente tem uma média considerável do Leverkusen, a gente tem uma média de 4 gols por jogo dentro de casa nos jogos do Leverkusen. O que puxa para baixo no mercado de gols é a média de gols feitos pelo Bochum fora, que é apenas 0,5. Né? Ele toma bastante gol, mas ele faz pouco. Então esse mercado de gols que eu vou buscar, ele abrange um pouco mais, se fosse colocar em porcentagem 70-30, o lado do Leverkusen. Mas eu prefiro me proteger se o Patrick Schick e o Florian Wirtz não forem jogar. Se forem jogar, aí eu direciono esse jogo também pro mercado de match odds, tá bom? Leverkusen e Bochum. Já vamos com 16 minutos de vídeo, vamos acelerar, porque senão eu não consigo falar de tudo. União Berlim Hertha, eu vou pular, também é um jogo muito parelho, a gente tem um Hertha sendo muito, eu não vou dizer assim, a continha do chá, né? É um time que não consegue me agradar, não é bom dentro de casa, não é bom fora de casa, tem uma das piores defesas da competição com 24 gols, mas a União Berlim também está passando por uma fase de oscilação. Então eu tô com uma dificuldade bem grande de trabalhar aqui o jogo do União Berlim. O que a gente pode ter de interessante para esse jogo é gols, mas também não é para ficar buscando uma coisa assim tão forte, porque o Hertha ele tem uma média de 4 gols fora de casa, né? Ou seja, ele marca pouco, 1 gol por jogo, mas ele toma bastante, 3 gols por jogo. Porém, a média de gols feitas pelo União é baixa. É diferente das outras temporadas, tá? Deixa eu ver se tem algum desfalque importante do União. Eu acredito que não. Acredito que vai jogar todo mundo. O Taiô tá aqui, o Cruz está aqui. O Taiô participa de 41% dos gols da equipe, tá? Só para vocês terem ideia da importância desse cara. E o Hertha tá sempre em dúvida, né? Se vai botar o Piontek, se vai botar acho que é o Jovic, né? Não, o Jovetic. Fica sempre em dúvida de quem vai jogar. Eu prefiro pular, tá? Acho que é mais fácil para mim pular esse jogo aqui. Deixa eu voltar agora na Bundesliga 2. Nós temos Hamburgo e Regensburg. Eu não concordo com essa cotação do Hamburgo, mesmo sendo o Regensburg do outro lado, aquele time que eu costumo criticar, porque o Hamburgo dentro de casa ele tem uma peculiaridade bem interessante. Eu vou puxar aqui para vocês a situação e vocês vão concordar comigo. Das 9 vezes que o Hamburgo esteve à frente do placar, isso aí está lá no PDF, ele venceu somente 4 partidas e sofreu 5 empates. O que isso é legal? Como eu gosto de trabalhar muito em recuperação de resultado, o Hamburgo é uma das equipes que me favorece muito. Porque é uma equipe que, mesmo que saia na frente, é uma equipe que tem dificuldade de segurar essa vantagem. Então eu sei que se eu puder buscar, se eu tiver alguma leitura, algum sinal para buscar uma recuperação de resultado no adversário do Hamburgo, eu vou ter ali uma probabilidade boa a meu favor. Se a gente pegar isso em números, a gente pega aqui o Hamburgo dentro de casa e vê que o Hamburgo tem 5 empates em casa e apenas 1 vitória. É um time que não perdeu em casa, mas também não vence. O time só tem 1 vitória dentro de casa. E essa cotação de 1,62, ela é influenciada sim, ainda nessa 4ª temporada do Hamburgo na Bundesliga 2, pelo peso da camisa. Né? E a gente tem o Regensburg, que é um bom visitante. Então, para mim aqui, eu também tenho o Hamburgo como um dos times que podem se complicar. Tá? E eu também acho que a gente pode buscar o mercado de gols aqui. E Regensburg. Esses dois times, se eu não me engano, o 1,5 desses dois times, 2 gols por jogo, é quase 100% de estatística. Tá? Mas aí, obviamente, as cotações vão estar esmagadas e o que eu vou buscar nesse jogo, se tiver espaço, pode ser uma coisa um pouco a mais, uma longa exposição. O que é bom ficar de olho é bola aérea. O Hamburgo é muito bom nesse fundamento. O Regensburg também. Deixa eu ver se o Hamburgo tem algum desfalque importante. Tem o Tim Leibold que fraturou o ligamento, né? Teve ruptura, quer dizer, do ligamento do joelho.
mas eu acho que ele não é tão importante em relação a gols, tá? O jogador mais importante do Hamburgo se chama Moritz Heyer, que tem 5 gols e 1 assistência. Mas enfim, do lado do Regensburg também não tem nenhum desfalque. O Regensburg é bem sortudo por isso, raramente ele tem desfalque nas equipes dele. Vamos lá, o Regensburg é o segundo melhor ataque da competição, é a equipe que menos sofreu gol fora de casa, apenas 4, e foi ambas marcam nos últimos 8 dos 9 jogos disputados. O Hamburgo, além daquela estatística de que ele sofreu 5 empates em 9 jogos, que estava à frente, tem dificuldade para vencer em casa, como eu falei, tem 5 empates em 6 jogos, não perde a 4 jogos e a 9 jogos consecutivos ele vem sofrendo gols, tá? Outro jogo do dia que dá para pular, só assiste mesmo quem gosta, é Hansa Rostock e Aue. O Aue, um dos piores visitantes da competição, não venceu nenhuma ainda, e o Hansa não é um bom mandante também, só tem 2 vitórias, são 2 times com muita dificuldade de produzir gols a favor, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu acho que em relação a desfalque, não tem também nenhum jogador assim muito importante, estão todos presentes, tá? Mas é como eu falei, dentro de casa, marcando gols, a média do Hansa é de 1,17. Ele acaba sofrendo mais do que marcando. E o Aue fora de casa só marca 0,83. É um jogo assim excelente para você pular, tá? Pode ser um jogo para gols? Óbvio, é Bundesliga 2, mas é melhor deixar quieto. Darmstadt e São Paulo, excelente jogo, não tem favorito aqui. O Darmstadt é um dos melhores mandantes da competição. Se eu não me engano, são 83% de aproveitamento fora de casa. Só tem 3 gols sofridos e 16 gols feitos. O São Paulo, que é atualmente o líder da competição, fora de casa ele vem melhorando. Ele já foi horroroso, agora ele vem galgando espaço. Se eu não me engano, os últimos jogos do São Paulo fora de casa, olha aqui, ó, ele vem de uma goleada para cima do Heidenheim. Aí venceu o Dresden na Pokal, aí empatou com o Bremen. Já está começando a dar uma melhorada, tá? Eu também venho para esse jogo para buscar um mercado de gols. É importante salientar que o Darmstadt tem uma bola aérea também excelente, principalmente em batidas diretas. Isso aí, para quem gosta de comprar falta, é interessante. Deixa eu ver se tem algum ponto importante entre os dois que eu anotei aqui. Não tem nada assim de muito relevante, também não tem nenhum desfalque significativo. É muito bom só lembrar que o São Paulo é um trator em casa e não fora. E o trator em casa aqui é o time do Darmstadt. E por último, a gente tem um confronto de Bundesliga 1 dentro da Bundesliga 2, um Werder Bremen contra o Schalke. Essa odd do Bremen ela me causa um pouco de estranheza, porque o Bremen não é assim um excelente mandante, né? Só tem 2 vitórias em 6 jogos. E o Schalke é um bom visitante. Tomou 5 gols e fez 8. Então eu acho que essa odd do Bremen ela poderia estar um pouco mais alta, tá? Essa é a minha impressão. Deixa eu ver se eu fiz alguma anotação aqui específica para esse jogo. Acho que ele está lá embaixo. Não, só falar que os jogadores mais importantes do Bremen, como vocês já sabem, é o Marvin Dukschik, que veio do Hannover, que está fazendo muita falta lá, né? E pro lado do Schalke, nem precisa dizer que é um Simon Terodde. Simon Terodde tem 2 assistências e 11 gols. Esse cara tem aí o recorde de maior artilheiro da história da Bundesliga 2. Não é à toa, continua marcando sem parar. Tá? Para mim, um jogo difícil, cara. Se eu for buscar alguma coisa para gols aqui, vai ser relacionado a, no máximo, 2 gols. Eu sei que pode ter gols aqui, mas é um jogo difícil. O Werder Bremen dentro de casa, a torcida é muito fanática. É um ambiente muito louco e pode ser um jogo mais truncado, porque são 2 equipes praticamente de Bundes 1, né? 2 equipes que estão produzindo para tentar voltar à elite do futebol. A média de gols dos 2 não é muito boa. O Schalke tem 1,33 de gols feitos fora de casa só e 0,83 tomado. E o Bremen também toma na média de 1,33 só. Não é uma média muito boa para ficar buscando muitos gols, tá? Então talvez eu até evite de trabalhar uma coisa muito longa aqui. Deixa eu escrever Werder Bremen e Schalke 04. Um máximo de 3 gols. Acho que dá, né? Acho que dá para tentar buscar alguma coisa assim, se tiver leitura. Bom,
Terminando os Abuns 2, deixa eu falar da Série A italiana pra gente fechar. A gente tem uma Atalanta e Spezia. Obviamente a gente bate o olho aqui e fala, opa, e com certeza dá pra vir buscar um back Atalanta. Qual que é o problema? A Atalanta tem sido muito boa fora de casa. É aqui o segundo melhor visitante, mas dentro de casa só tem uma vitória, né? A Atalanta faz em média dentro de casa 1 ponto por jogo só. Então é uma coisa assim, pro time da Atalanta, muito fraco. Tá, vou ser bem sincero com vocês. Mas, se a gente puxar o visitante, a gente tem uma Spezia também que só venceu uma fora de casa, tomou 18 gols, então pode sim ser um jogo aqui interessante para ficar de olho num back Atalanta. Deixa eu só falar aqui em relação a desfalque, que eu acho que a Atalanta tem alguém importante. Nem preciso falar que o melhor jogador da Atalanta é o Duvan Zapata, que não consegue reproduzir na Colômbia o que ele faz na Atalanta, é impressionante. O Mário Pasalic é o maior, com perdão do trocadilho, né? O Mário Pasalic é o melhor passador do time da Atalanta, tem 4 assistências. Desfalque importante na Atalanta, Robin Gosens, alemão, Hans Hatteboer, excelente lateral também, e se eu não me engano tem um Federico Mattiello, também está lesionado, se eu não estou enganado, tá? Então vamos lá, a Atalanta venceu apenas um gol dentro de casa, um jogo dentro de casa, como eu falei, não perde há 5 jogos e sofre gol consecutivamente nos últimos 8 jogos. Então é uma equipe que tem vacilado bastante. O Spezia venceu apenas um jogo e sofreu o primeiro nos últimos 6 dos 8 jogos disputados. Sofreu o primeiro é interessante pra gente, que vem buscar gols aqui no início. Então eu tenho que casar. Obviamente, eu já tenho aqui um cenário de uma Spezia fraca, mas eu tenho que casar com uma leitura boa de back Atalanta para poder estar a favor desse mercado, tá? Lazio e Juventus, jogo difícil, para mim eu já vou trazer esse jogo aqui para um lei pior equipe em campo, tá? Para trabalhar aqui o que me der sinal. Não concordo com essa cotação de 2,30 da Juventus, para mim essa odd aqui já é errada. Juventus é um time que pode se complicar. Por quê? Você me pergunta por que a Juventus não poderia estar com essa odd. Primeiro, dentro de casa, a Lazio é o melhor mandante desta competição. São 5 vitórias em 6 jogos, tá? Só aí já faz eu ter um pouco de receio dessa odd da Juve. Segundo, a Juventus não é um bom visitante assim. 2 vitórias em 6 jogos. Mas aí vem as partes importantes dessa minha análise que eu faço além, né? Se a gente puxar aqui o time da Lazio, o melhor jogador do time, o jogador mais importante, se chama Ciro Immobile, com 10 gols. E o Ciro Immobile é dúvida na escalação de amanhã, tá? Tô gravando esse vídeo na sexta-feira. Então verifica antes do jogo começar se o Ciro Immobile vai jogar ou não. Isso é muito, muito importante. Outro jogador muito importante para o time da Lazio é o Milinkovic-Savic, sérvio, que tem 4 assistências e 3 gols, se eu não me engano, nessa competição. Pro lado da Juve, Paulo Dybala voltou com 3 gols, 3 assistências, mas de novo está machucado e é dúvida para esse jogo. Dybala não consegue uma sequência impressionante. Então, se o Dybala estiver fora, é bem provável que a Juventus perca bastante aqui. Tá? O próximo jogador artilheiro da Juventus é o Quadrado com 2, Locatelli com 2, mas o Dybala aqui realmente é diferenciado. Se o Dybala não jogar, me confirma aqui essa situação de que a Juventus pode se complicar. Deixa eu ver se eu fiz algumas outras anotações. É o melhor mandante da competição a Lazio, ainda não perdeu dentro de casa. A equipe que mais marcou dentro de casa também é a Lazio. Isso, obviamente, interfere na presença ou não do Ciro Immobile. Não adianta eu ter a melhor equipe, com o melhor ataque, que mais marcou dentro de casa, sendo que um dos jogadores que mais participa de gols não está jogando, tá? Mas a Lazio vem sofrendo nos últimos 20 jogos consecutivos contra a Juventus pelo menos um gol. Então também dá para ficar de olho aqui se o jogo ficar de trocação em alguma coisa para gols, tá? Fiorentina e Milan, também belo confronto. A Fiore em casa ainda não desencantou, mas vem fazendo um trabalho interessante, e o Milan fora de casa é um dos melhores visitantes da competição. Passa a impressão de que a Fiorentina tem até jogadores talvez mais talentosos do que o Milan, tá? Por nome, a gente vira e mexe fala do Sam Vlahovic na Fiore, e no Milan a gente fica com aquela sensação de que está faltando alguém, mas o Milan está indo para cima, né? Não dá para discutir. Em relação ao Milan, as anotações que eu fiz aqui, possíveis desfalques importantes no Milan é o Calabria,
se eu não estou enganado, já está machucado há algum tempo. E do lado da Fiorentina, o Nicolas Gonzalez, que veio do Stuttgart, a gente falou do Stuttgart hoje ainda, que é um cara importante, já tem 2 gols na competição, eu acho que ele está machucado ainda. O Eric Pulga, que eu acho que é zagueiro, também está fora. E o zagueiro Nikola Milinkovic, acho que ele é da Sérvia também? Não estou lembrado. Outro desfalque assim, imprescindível na Fiorentina é o Dragovski, né, que a gente carinhosamente chama de Capeta, que é o goleiro. Ainda está machucado, não sei se volta, deixa eu ver se tem alguma informação aqui do lado da Fiore. Milinkovic está suspenso, tá? Cartão amarelo. Aqui está a volta do Dragovski, isso aqui é importante. Eu não sei se ele vai realmente jogar. Tá? Isso aqui é importante saber. O Dusan Vlahovic está aqui, é um jogador interessantíssimo, importantíssimo, fez 8 gols até agora na competição e é um cara muito importante. Do lado do Milan, Olivier Giroud com 4 gols, é o artilheiro da equipe, e o Rafael Leão, que não está por aqui, deve estar no banco, também tem 4 gols. O Theo Hernandes, que está por aqui, ó, meu xará, é o maior assistente da equipe do Milan. O que é interessante aqui? Parece que teremos um retorno do Ante Rebic, que para mim é um dos jogadores, é o croata, um dos jogadores mais importantes da equipe, tá? Com 2 assistências também, tem bastante mobilidade, um cara muito bom no jogo reativo, é interessante. Acho essa odd do Milan bem colocada? Acho, mas acho que pode ser um jogo para gols, tá? Eu acho que a gente pode ficar de olho sim num jogo para gols. A gente tem uma média de gols da Fiorentina de 3,20 gols dentro de casa e o Milan de 3,33 fora de casa. Eu acho que aqui a gente cabe também buscar alguma coisa no mercado de gols. Fechou? Fechamos a Série A, vamos falar da Sul-Americana. Olha isso aqui, uma final de Sul-Americana brasileira. Deixa eu tomar um café antes. Já temos meia hora de vídeo. Beleza. Sinceramente, a gente vem com a imagem, como a gente acompanha o Campeonato Brasileiro rodada por rodada, a gente vem com uma imagem um pouco distorcida, né, das 2 equipes. Porque a gente tem aquela imagem de longe do Bragantino sendo um time muito agressivo, muito bom de finalização de fora da área, também uma boa bola aérea, um time muito bom de forma reativa. E a mesma coisa a gente tem do CAP. A gente tem um time que finaliza muito bem, um time que praticamente não tem meio campo, é praticamente um time de ligação o tempo inteiro, né? Então me remete a um jogo para gols. Mas aí você tem uma final, que é uma coisa mais assim, nervosa. Os times provavelmente vão se expor um pouco menos, né? Vão saber a hora de se expor, a não ser que saia um gol e desencadeie tudo, mas geralmente numa final assim, eu acho que o Paranaense já tem um título de Sul-Americano, o Bragantino acho que não. Então já é uma coisa um pouco mais complicada em relação à exposição. As equipes às vezes vão se estudar um pouco mais. E o que eu falei lá atrás? A gente tem um pouco da memória dos jogos recentes do CAP. O CAP não está fazendo um bom jogo porque jogou reserva contra o Galo, mas aí botou o time titular contra o Flamengo e deu um trabalho danado na arena. Aí você fica com aquela coisa, né? Eu confio no CAP ou não, qual a memória que eu tenho do CAP. É a mesma coisa do Bragantino. O Bragantino vem tomando taca no Campeonato Brasileiro e a gente pensa, caramba, é o Bragantino que não está tão motivado no Brasileiro ainda. Será que... Mas, cara, é outra competição. As equipes estão preparadas para esse jogo. E eu tô com receio de trabalhar um mercado para gols, mesmo sabendo que é um jogo bem possível para ter gols aqui, por conta desse nervosismo, desse estudo, tá? A Betfair, vou deixar o link aí embaixo, está oferecendo uma cotação de 20 para o ambas marcam nesse jogo. Eu acho uma cotação interessante. Eu acho que tem uma cara boa de 1-1 esse jogo aqui, para prorrogação. Mas é um jogo pelo estudo, pelo cenário, é um jogo que tende a levar a gente para um match odds. E aí é que está o grande risco. Os 2 times são muito bons no jogo reativo. Muito bons. Então, estar posicionado, às vezes, em Leo Cap ou em Leo Bragantino e tomar um contra-ataque para mamar um gol é quase que batata, tá? Então, esse jogo aqui talvez seja um jogo mais para eu assistir, com todo respeito, do que para trabalhar. Assim como vai ser a final da Libertadores,
tá bom? Eu tenho um bom receio, eu ficaria com bastante cuidado, tomaria bastante cuidado, isso aqui é conselho meu, tá? Pela característica das duas equipes, eu tomaria bastante cuidado com uma exposição de longo prazo no match odds, tá bom? Mas também não venho para buscar muitos gols aqui, se for para trabalhar, vou trabalhar um limite, se for para trabalhar, né? Porque é aquela questão do jogo estudado. Não vou nem olhar aqui histórico, porque não vale a pena, isso aqui é outro cenário, tá bom? No Brasileirão, para a gente fechar, nós temos um Galo contra o Juventude. Eu não consigo imaginar o Galo vacilando com o Juventude. Eu posso até imaginar o Galo empatando, mas perdendo é muito difícil. É bem provável, é muito difícil a gente ter pelo menos para mim, um back a times brasileiros com essas cotações, tá? Mas aí você pega um Juventude que venceu o Inter naquela maciota que o Inter deu para ele, depois venceu o Fluminense, fez 39 pontos, tá quase já escapando, ainda não escapou, mas é um time que deve vir para o Mineirão para se defender quase que 100%, e aí você tem um Galo, né, um possível back ao Atlético Mineiro podendo encaixar, tá? O que pode estar a nosso favor aqui? O mercado vem confiando muito no Atlético Mineiro, é muito difícil trabalhar contra, né? E isso é o quê? É um possível, já é um início de amadurecimento do mercado em relação aos times brasileiros que estão, obviamente, investindo dinheiro. O Galo é um projeto para longo prazo. O Galo não é só o mecenas, né? O Galo, porra, tá se estruturando pra caralho. É muito provável que a gente veja não só esse título do Galo esse ano no Brasileiro, que é bem provável, mas próximos anos também o Galo vai estar brigando por quase tudo. Então a gente tem, obviamente, uma confiança sendo criada do mercado, né? Então a gente pode ter sim um peso do dinheiro e uma leitura boa para trabalhar o back Galo. Tudo vai depender do quê? Do comportamento. Se a gente tem o Galo titular com um bom comportamento em campo, não deixando a Juventude contra-atacar e o Juventude não querendo, abdicando, aí dá pra gente ficar assim a favor aqui do Galo em alguns momentos nesse jogo. Não dá pra inventar, né? O jogo da Chape com o Grêmio, eu vou buscar o mercado de gols. Chapecoense e Grêmio. Por quê? O Grêmio, ele tem essa tendência sim de marcar e poder se retrancar, mas a Chapecoense é um time que ela simplesmente não consegue ficar só se defendendo. Como ela já caiu e a galera parece que está tentando renovar contrato, é muito provável, a gente tem um jogo muito louco, né? A Chapecoense vai para cima de qualquer maneira. Eu acho essa cotação do Grêmio um pouco baixa. Acho que o Grêmio aqui tem uma carga emocional muito grande, porque se não vencer esse jogo está praticamente rebaixado. Agora, mas com o empate do Bahia, com a derrota do Bahia para o Sport que teve ontem à noite, se o Grêmio vencer, o Grêmio vai para 18º e o Grêmio ainda assim tem chance. Vai fazer um confronto direto com o Bahia e tudo mais. Vai ter que torcer para o Galo contra o Juventude. Enfim, o Grêmio, cara, tem uma série de coisas, de milagres que tem que acontecer para ele não cair. Mas essa cotação eu acho um pouco baixa. O que eu gosto aqui do mercado de gols? A Chapecoense, ela é uma equipe que não consegue quase nunca segurar vantagem. Se eu não me engano, todas as vezes que a Chapecoense saiu na frente, ou ela empatou ou ela perdeu. Né? Então a gente já tem essa característica de não ser um time bom para segurar vantagens, né? Para dar para mim, por exemplo, para o meu trabalho, uma possibilidade de trabalhar alavancagens. E o Grêmio, mesmo que ele marque primeiro, com a Chape se expondo tanto, o Grêmio pode sim explorar os contra-ataques. Então, acho que dá para buscar alguma coisa no mercado de gols por aqui. Fortaleza e Palmeiras, um jogo muito difícil, eu prefiro pular. Se fosse para trabalhar, trabalharia um match odds. O Palmeiras eu acho que poupou o elenco titular contra o São Paulo, onde poderia atrapalhar a vida do rival. E agora provavelmente vai ser forçado a botar o time titular aqui contra o Fortaleza. O Fortaleza vem numa fase de descenso, uma fase muito fraca do Fortaleza. Se a gente pegar as últimas partidas aqui, ó, Fortaleza não vence. A última vitória do Fortaleza foi contra a Chapecoense fora de casa, né? Porque aqui foi... Ah, não, mentira. Foi contra o CAP. Achei que aqui era a Copa do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 jogos sem vitória e dentro de casa... 2 jogos. 2 jogos dentro de casa sem vitória. Um empate com o São Paulo e uma goleada sofrida contra o time do Ceará. O Fortaleza, quando perde pra valer, né? E o Palmeiras vinha numa sequência embaladaça, com 6 vitórias seguidas, agora já perdeu 2. Tá?
Então é um jogo difícil. Eu prefiro evitar esse jogo. Se for para trabalhar, provavelmente eu vou trabalhar no match odds. Outro jogo que eu quero evitar é Atlético Goianiense e Ceará. Acho que aqui o Ceará já escapou de tudo que tinha para escapar. Agora vai começar a olhar para cima e pensar na possibilidade de buscar o Fortaleza, que é o seu grande rival. A gente tem uma distância aqui de 4 pontos, não é impossível. E o Atlético Goianiense, cara, qualquer coisa para ele se segurar aqui tá excelente. Então, se ele empatar, já ajuda bastante, né? Não é o ideal, mas se ele empatar, já ajuda bastante. Pode ser um jogo que desencadeie para gols, porque a gente tem o Goianiense precisando se expor. Mas o Ceará é um time bom reativo. Então, se o Goianiense não for para cima com uma forma organizada, vai acabar sofrendo. Mas, sinceramente, eu prefiro ficar de fora. E o último jogo do dia que eu quero fazer é Internacional e Flamengo. Aqui eu tô em dúvida. O Flamengo vai levar a equipe titular ou não? Se sim, como o Inter vem de 2 jogos onde ele supostamente facilitou a vida do adversário para prejudicar o seu grande rival, que foi Juventude e Cuiabá, né? Que foi feito com... supostamente, vou falar supostamente, que ele facilitou. Contra o Flamengo, provavelmente ele vai meter marcha aqui e vai para cima igual louco, provavelmente com o Beira-Rio lotado, tá? E se o Flamengo entrar com o time titular, a gente vai ter esse Inter sofrendo contra-ataque. O Bruno Henrique não deve jogar, tá poupado por conta daquele problema no joelho, né? Acho que tá com uma tendinite. Mas mesmo assim, se o Flamengo for com uma equipe titular, a gente pode ter um jogo para o mercado de gols, tá? Flamengo. Beleza? Acho que é isso. Acho que eu falei de tudo. Pelo menos esses são jogos que eu pretendo trabalhar. Como eu falei, se você é membro deste canal, eu vou deixar aqui o PDF onde eu faço várias anotações sobre todos os jogos que eu comentei. Se você quiser usar como apoio na hora do trabalho, ele fica lá na aba de comunidade. Se você não é membro do canal, considere ajudar aqui a criação de conteúdo, é um valor simbólico. Eu vejo vocês lá no meu Telegram, o link também está aqui embaixo, tá? E também vejo vocês no Leitura. Se você não conhece o Leitura, o link também está aqui embaixo. Não deixa de participar da promoção. Eu acho isso uma boa odd. De ambas marcam para Cap e Bragantino. Mas aí, obviamente, vai de cada um. Pessoal, 41 minutos de vídeo. Se você ficou até aqui comigo, pelo menos deixa um like. E se inscreve no canal. Valeu? Um abraço, bom sábado para nós.